Olá, saudações em Cristo a todos vocês que estão chegando aí em nossa plataforma digital. Que bom poder recepcioná-los aqui em nossa plataforma facebook.com/IBMC Cabrobó. É um prazer poder recepcioná-lo aqui e a nossa oração nesta noite é que o Espírito Santo de Deus venha alcançar o seu coração de uma maneira tremenda nesta noite. Basta você abrir o seu coração e permitir com que o Espírito Santo venha agir e trabalhar na sua vida. Graça e paz aos nossos irmãos e irmãs que estão conosco aqui no templo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame graça sobre nós nesta noite. Eu queria pedir aos meus irmãos que estão aqui no templo para a gente ficar de pé. Vamos ficar de pé nesta noite, vamos ler o texto que é a nossa base para esse mês de março, que está registrado na carta de Paulo aos Coríntios, não é isso? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 10. Assim, nós iremos ler o texto bíblico, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 10. Querido Jefter, por gentileza, pode colocar na tela, meu amado, nosso texto base deste mês de março. Note o que diz o texto bíblico, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 10. Deixa eu abrir aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10, que diz assim o texto bíblico: Ora, o que agora sou, porém, deve inteiramente à graça de Deus, a graça que Ele derramou sobre mim e que não foi inútil. Ora, o que eu sou agora é resultado da graça de Deus. Então nós notamos e observamos que a graça de Deus é o parâmetro para a vida do apóstolo Paulo. E essa mesma graça que veio sobre a vida do apóstolo Paulo é a mesma graça que está sobre este lugar nesta noite. Essa mesma graça levantada pelo bandeirante Paulo, é esta mesma graça que está sobre esta reunião, que estará sobre o momento de louvor e que estará sobre a exposição da palavra. Por isso, nesta noite, eu preciso abrir o meu coração diante dessa graça e mergulhar nessa graça, ser alcançado por essa graça e deixar com que essa graça venha fazer a diferença na nossa vida nessa noite. Quando eu entendo que a graça de Deus, ela é a peça fundamental da minha vida, quando a graça de Deus é a peça fundamental para um momento de louvor, quando a graça de Deus é a peça fundamental para a exposição da palavra, e no sentido geral para um culto, o culto ele fica diferente, porque nós não levamos o culto no mecanismo da religião, mas nós levamos o culto debaixo da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, por isso, nesta noite eu gostaria de relembrá-lo, que a vontade de Deus ela é boa, a vontade de Deus ela é perfeita e a vontade de Deus ela é agradável para esta reunião nesta noite. Você crê? E assim nós teremos a oportunidade de ativarmos a nossa fé naquilo que Deus tem para nós. Vamos fechar os nossos olhos, apresentar esta reunião diante do Senhor. Pai, em nome do nosso amado Jesus Cristo, nesta noite, nós queremos apresentar esta reunião diante do Senhor. Nós queremos apresentar este culto diante do Senhor. E eu te peço, Pai, fale conosco nesta noite de uma maneira maravilhosa. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha direcionar esta reunião, que o Senhor possa direcionar este culto, que a tua vontade, ó Deus, que é boa, que a tua vontade que é perfeita, que a tua vontade que é agradável, venha, Deus, dirigir esta reunião. Por isso nós pedimos nesta noite, Espírito Santo de Deus, fique à vontade no nosso meio. Querido irmão, comece a buscar pelo Espírito Santo, comece a clamar pelo Espírito Santo, comece a buscar agora o Espírito Santo de Deus
e coloque o seu coração diante dele, coloque a sua vida diante dele. Fala: Senhor, fale conosco através do louvor, fale conosco através da palavra, quebranta o meu coração, que o Senhor possa agir de uma maneira, ó Deus, que eu nunca experimentei, que o Senhor possa trabalhar no meu coração de uma maneira que eu nunca experimentei, porque este é o tempo de Deus para as nossas vidas. Você crê nesta noite? Este é o tempo de Deus para as nossas vidas. Então, fique à vontade na presença do Senhor. Você que nos acompanha em casa, eu gostaria de pedir a sua gentileza para que você nos ajudasse a impulsionar esta live. Nos ajude a impulsionar esta live. Compartilhe o máximo que você puder, para que assim outras pessoas sejam alcançadas. Que Deus abençoe esta reunião. Nós podemos declarar: ó, quão lindo esse nome é. Você pode declarar: ó, quão lindo esse nome é. Como é esse nome? Pode ser melhor. Como é esse nome? Jesus. Este nome é lindo. E nós podemos declarar nesta noite. Nós temos toda a liberdade de declarar: ó, quão lindo este nome é. Amém? Glória a Deus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está.
Glória a Deus. Eu quero dar uma boa notícia para você. Você não precisa mais se preocupar com nada. Porque nós servimos a um Deus que diz assim: haja qual for o problema, descanse, confie, porque eu estou resolvendo. O significado da palavra descansar é você relaxar, esperar que o Senhor vai agir. Quando você confia, você descansa, porque você sabe que o Senhor está agindo ao teu favor. Aleluia. Glória a Deus. A fidelidade do Senhor é grande. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus fiel. Entrega nas mãos do Senhor, porque Ele resolve. Aleluia. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxuga as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou contando as horas. Já tenho
exaltado seja o nome do nosso Senhor. Ó Deus, nós rendemos graças ao Senhor nesta noite, nós rendemos graças ao Senhor. Ser exaltado neste lugar, ser exaltado no nosso meio, Senhor. Ó Deus, nós podemos sentir o toque do Teu Santo Espírito, nós podemos sentir o toque do Senhor no nosso meio, nós podemos sentir o Teu agir, a Tua graça. Fique à vontade, Espírito Santo, fique à vontade, Espírito de Deus, no nosso meio, aleluia, oh, nós declaramos nesta noite, Tu és santo, Tu és digno, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de todo louvor. Aleluia, amém, amém. Por favor, podemos assentar. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e dar boas-vindas àqueles que estão chegando na nossa plataforma digital. Você que está chegando na nossa plataforma digital, seja muito bem-vindo, que Deus alcance o seu coração com muita graça e misericórdia. A vocês que chegaram no decorrer da reunião, fica aqui também a nossa saudação, que Deus te abençoe em nome do nosso amado Jesus Cristo. Amém? Meus queridos irmãos, eu gostaria de orar nesta hora por aquelas pessoas que estão entregando o seu propósito. Durante 7 semanas consecutivas, nós fazemos aqui nesta igreja um propósito diante de Deus. Nós lançamos a nossa semente de fé, oramos, intercedemos, profetizamos, recebemos da parte de Deus e nós gestamos aquilo que nós colocamos diante de Deus. Então, nessa noite, você que durante 7 semanas consecutivas esteve conosco, apresentando uma causa, apresentando uma situação, fique de pé. Eu gostaria de orar com você. Olha, algumas pessoas já aqui ficando de pé. Que bênção, várias pessoas aqui que durante 7 semanas estiveram conosco, lá na galeria também, que bênção. Você que nos acompanha também aí pela live, talvez você fez algum propósito diante de Deus, não faz mal. Nós vamos orar por você, onde você estiver, nós vamos interceder agora também, assim como nós vamos orar e interceder pela vida dos nossos amigos e amigas que estão entregando aqui no Templo 7, amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta noite, ó Deus, por todos os nossos irmãos, irmãs, amigos, amigas, que estão entregando o seu propósito, que estão entregando o seu voto diante do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor nesta hora, Pai, que o Senhor possa abrir, ó Deus amado, ó Deus, as portas, que o Senhor possa trazer a cura, que o Senhor possa trazer libertação, que o Senhor possa trazer, ó Deus amado, o renovo que esta pessoa tanto tem clamado e pedido ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que em breve este meu amigo, esta minha amiga, este meu irmão venha dar testemunho da obra que o Senhor está fazendo na vida deles. Em nome de Jesus, a igreja do Senhor concorda? Por favor, pode assentar. Eu gostaria de deixar registrado aqui um belo testemunho da nossa irmã Irani, a nossa irmã Irani. Faça assim com a mãozinha, pode ficar de pé, irmã Irani. Que bênção, irmã Irani sempre nos acompanha ali da comunidade do Murici. Obrigado, irmã Irani, ali da comunidade do Murici. E Murici está no nosso coração, viu, Irani? Para a gente chegar ali no Murici, está no meu coração. A atitude de vocês, eu recordo, um tempo atrás, a atitude de vocês, todo domingo de manhã, saindo do Murici e vindo até a igreja, em pleno domingo de manhã, aquilo mexeu comigo, viu? Então, Murici está no nosso coração. Em breve, vou estar chegando lá, fazendo uma visita, um culto com o nosso pessoal de missões, em nome de Jesus Cristo. Tá bom, querida? Eu vou ler aqui o testemunho da minha irmã, que diz: boa noite, graça e paz, pastor Arlen, toda a igreja do Senhor. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio.
e cuja esperança está posto no Senhor seu Deus. Salmo 146, versículo 5. Me chamo Irani, venho aqui nesta noite dar o meu testemunho de bênçãos alcançadas através do voto e da fé no nosso Senhor Deus. No dia 12 de março de 2021, iniciei um voto das 7 sextas-feiras. Fiz esse propósito por uma amiga que estava sofrendo muito por causa de uma doença chamada lúpus. Seríssima essa enfermidade. Ela estava muito fraca, com muitos órgãos comprometidos por causa da doença. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, esses órgãos foram curados. Ela ainda faz acompanhamento, mas, contudo, sobre o controle, nas mãos de Deus. Ela está muito melhor comparado a um ano atrás. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na vida da minha amiga Sandra. Vamos aplaudir ao Senhor, esse é um. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Que belo hino que as nossas irmãs entoaram aqui. Os 2 hinos são belos, mas esse último, né? Eu que dou a vida, descansa. Olha, queridos, que coisa linda. Basta você descansar. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de experimentar aquilo que Deus tem para a nossa vida porque nós não entregamos. No próximo domingo eu vou falar sobre isso. De manhã, a entrega é o caminho da paz. A entrega é o caminho da paz. Você quer ter paz? Entrega para o Senhor. A entrega é o caminho da paz. Domingo de manhã, na nossa última mensagem de Mindset, nós vamos concluir aí mais 2 pontos daquela exposição que nós começamos no domingo. Vamos lá. Também no início da pandemia, fiz um propósito, a irmã Irani disse, pedindo ao Senhor que livrasse eu e minha família dessa doença, do coronavírus. Pois o meu esposo é garçom num restaurante próximo à BR, onde atende pessoas de todo o Brasil. Isso tornaria ainda maior o risco de contrair esse vírus. Mas a mão do Senhor tem protegido o meu esposo e todos na minha casa. Muitos dos seus colegas de trabalho contraíram a doença, mas o meu Deus até aqui protegeu a vida do meu esposo e vai continuar dando livramento, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Engrandecido seja o nome do Senhor na minha vida e na vida da minha família. Tem mais milagre. Fiz no mês de novembro um outro propósito para um amigo do meu esposo que trabalha com ele. Ele foi demitido de forma injusta, ele ficou sem emprego e com uma família para sustentar. Então pedi a Deus, através do voto, né, através do propósito, que abrisse uma porta de emprego para o amigo Laércio, meus queridos irmãos. E na segunda semana do propósito, olha como que Deus age. E na segunda semana do meu voto, do meu propósito, o Senhor abriu as portas para Laércio, e Laércio conseguiu um emprego melhor do que ele tinha antes. Bem-aventurados que confiam no Senhor, a Ele seja a glória. Amém. Vamos aplaudir mais uma vez o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Deus, Ele faz, irmã Irani. Como eu fico assim lisonjeado, como eu fico alegre ao ler cada linha dessa, em ver que as mãos do Todo-Poderoso estão continuamente sobre este lugar. Deus é Deus que faz, Deus é Deus que age, Deus é Deus que trabalha, e Ele trouxe você aqui nesta noite, que está passando por uma situação, que está enfrentando uma dificuldade. Ele trouxe você aqui nesta noite para dar resposta, para levar cura, para trazer restauração sobre a sua vida. Então você poderá ficar sobre os seus pés e nós vamos orar por sua vida nesta hora. Fique sobre os seus pés, você que vai começar um propósito diante de Deus. Você tem uma causa
Queridos, nós acabamos de ouvir um lindo texto, graças a Deus já temos uma irmã ali, já temos outra irmã ali, já temos outro irmão aqui, já temos pessoas lá na galeria. Olha Deus levantando pessoas aí no templo, que estão se posicionando hoje diante dele, com uma causa, com uma situação. E eu tenho certeza que da mesma forma que a nossa querida irmã Irani trouxe esse belo testemunho aqui, o mesmo Deus que agiu na vida da irmã Irani, também vai agir na sua vida e na sua causa. Você crê? Glorifica o nome de Jesus. Paizinho, nós apresentamos todos os nossos amigos e amigas, irmãos e irmãs que estão de pé nesta hora, apresentando diante do Senhor uma causa, apresentando diante do Senhor essa situação. Meu Deus, nós podemos ver de forma colorida, nítida, robusta, o agir do Senhor, ó Deus, nestas causas que a nossa querida irmã Irani colocou diante do Senhor. Assim também esse mesmo Deus que agiu, esse mesmo Deus que trabalhou, esse mesmo Deus que fez na vida da irmã Irani, tem o poder para fazer na vida dos nossos irmãos que estão agora começando o propósito diante do Senhor. Assim nós abençoamos e profetizamos da sua graça e do seu poder, e eu libero uma palavra profética sobre a sua vida, querido. Em breve você vai dar o seu lindo testemunho, porque a mão do Todo-Poderoso está neste lugar. Quem crê, glorifique o nome de Jesus. Amém? Glória seja dada ao nome de Jesus. Antes do momento da fidelidade, eu gostaria de convidar a irmã Islane, a nossa irmã Ivete também, por favor, que vão passar algumas informações. Irmã Ivete representando o Ministério de Crianças, que a Dani não pôde vir, e a nossa irmã Lislane representando o Ministério dos Jovens. Olha lá, pega ali, por favor, com a nossa irmã Luciana, por favor. Vamos começar aqui com a Lislane. Pode vir aqui, Lislane, dar as informações necessárias. Chega mais para cá, filha, para sair lá na live. Aí, isto. Graça e paz a todos. Meu nome é Lislane, eu faço parte do Conselho Administrativo dos Jovens e vim convidar todos os jovens para a nossa próxima programação. A gente está voltando nossas atividades no próximo sábado, dia 26 de março. A nossa primeira programação se chama o Fora da Caixa. O Fora da Caixa tem o intuito de promover um momento de discussão, à luz da palavra, a respeito do assunto de relevância na mídia atual, a despertar a juventude cristã para a cultura do céu. O Fora da Caixa irá acontecer na extensão do CAD, na extensão da Coab, mas não se preocupem com relação ao transporte, porque já estamos providenciando. O transporte estará esperando vocês, jovens de 12 a 29 anos, aqui na sede. Peço, por gentileza, que vocês cheguem de 6 a 6h30, para que todos estejam aqui. Logo após o Fora da Caixa, vai acontecer o Junta Prato, que tem com o intuito de reunir a gente, conversar, bater um papo ao som de voz e violão. E peço, por gentileza, a todos os jovens, se for possível, para levar um prato diferente. Para encerrar, quem quiser mais informações, procurar o nosso grupo do WhatsApp ou o nosso Instagram, que é @jovemadorador. Isso. Obrigado, Lislane. Que Deus te abençoe, filha. Graça e paz a todos. Irmãos, assim como está escrito em Provérbios 22:6, que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ele crescer, jamais se desviará dele. Então, como bem sabemos, essa é uma igreja que anda segundo a palavra e segundo o coração de Deus. Pensando nisso, o Ministério Infantil, juntamente com o pastor Arlen, decidimos reativar as nossas salinhas. Toda sexta-feira e todo domingo estaremos com as salinhas abertas a partir do dia 25 deste mês. As salas serão de 1 a 4 anos e de 5 a 7. Será um momento de muito proveito para as crianças. Então, vocês que são pais, convidem os amiguinhos dos filhos de vocês, tragam as crianças para a igreja, porque isso é muito importante.
estaremos com série. As mesmas séries que são trazidas aqui, traremos para as crianças, mas com o intuito infantil, com o intuito de despertar as crianças a ouvir a palavra. E teremos muitas coisas boas vindo por aí. Teremos capacitação para o ministério, tudo combinado com o pastor Arlen. Então, traga o filho de vocês, porque vai ser muito bom e vai ser muito importante. Porque a criança, quando aprende aqui, jamais sai desse caminho. E não tem caminho melhor. Eu fui criada nessa igreja, no Ministério Infantil, e hoje estou aqui convidando vocês, pais, a trazerem os seus filhos. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, Ivete, irmã Lislane. Aí, os jovens fiquem atentos à reativação. Já no próximo sábado, lá na nossa extensão da Coab, nós teremos uma programação lá e também a atividade aí com as crianças, ok? Daqui um mês, nós vamos começar um projeto bem especial para as crianças, assim como a Ivete disse, algo material espetacular da nossa rede Inspire. Então vai ser algo bem proveitoso, de qualidade, com excelência. Traga a sua criança para ser abençoada. Deixa eu aproveitar a oportunidade aqui e lembrar e solicitar, na verdade, os homens e jovens, para que amanhã, se você puder nos ajudar, às 15 horas eu estarei aqui com o diácono Marcos, e o que é que nós vamos fazer amanhã? Nós vamos pegar algumas mobílias que nós temos aqui no segundo andar da igreja e nós vamos levar para o nosso anexo administrativo. Ou seja, nós temos um anexo, nós alugamos um anexo. Nesse anexo funcionará de forma assídua a secretaria da igreja, de terça a sábado. Já estamos alinhando tudo, já vamos pegar a mobília e em breve a nossa secretaria vai estar aberta de terça a sábado. Teremos uma funcionária na secretaria para que possamos organizar as questões institucionais e todas as demandas no quesito de secretaria, além de me ajudar com agendas, com atendimentos. Nós teremos o gabinete o gabinete pastoral para atendimento pastoral, algo preparado com muito carinho. E além de um espaço para a nossa livraria. Nós teremos uma livraria em breve, nós teremos a nossa livraria, então nós já estamos trabalhando para levar algumas cadeiras, alguns armários lá para esse anexo administrativo, que fica logo aqui na rua paralela, ok? Logo na outra rua, lá próximo à casa da irmã Nice, tudo bem? Então amanhã eu peço a fineza dos homens, você que puder, jovens, venha para cá, o diácono Marcos vai pegar o caminhão dele e nós estaremos aqui para colocar esses móveis já para transportar para o nosso anexo administrativo. Irmãos, Deus tem feito coisas lindas no nosso meio. Então ore, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Amém? Queridos, nós vamos neste momento levar a nossa oferta, o nosso dízimo até o gasofilácio. Então nós vamos abençoar também os nossos cofrinhos missionários, o nosso cofrinho missionário que está aqui chegando. Que bênção! Gente, as pessoas têm abraçado essa obra, que forma linda. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Então os cofrinhos já estão chegando, nós vamos orar também por esse projeto do cofrinho missionário, e você poderá contribuir, você que está online aí, você tem o QR Code, né, que está aqui do meu lado, você poderá escaneá-lo e assim fazer a sua transação Bankline, tudo bem? Você que está aqui na igreja poderá ir até o gasofilácio. Nós sabemos que nós somos mordomos, é um momento que nós demonstramos o nosso amor ao Senhor, porque tudo, irmãos, que chega até as nossas mãos, pertence ao Senhor, amém? Vamos orar, consagrando as nossas ofertas, os nossos dízimos ao Senhor. Pegue a sua oferta, o seu dízimo, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu louvo o seu nome pela excelente oportunidade. Ir até o gasofilácio é uma excelente oportunidade de demonstração de amor. Então nós queremos devolver a nossa oferta, nós queremos devolver o nosso dízimo ao Senhor, nós queremos agradecê-lo, ó Pai, porque o Senhor é benevolente para conosco. Ó Deus, as suas misericórdias se estendem sobre as nossas vidas todas as manhãs. Ao Senhor seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
E assim nós declaramos que a vida financeira de todas as famílias aqui representadas e também daquelas que nos acompanham, ó Deus, no ambiente virtual, de que a vida financeira da nossa cidade e a vida financeira desta igreja é um verdadeiro milagre. Amém, queridos? Vamos até o gasofilácio, por favor. Você que já ofertou, vamos se colocar de pé. Vindas a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Você pode cantar. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim.
louvado ao nome de Jesus. Podemos assentar. Muito obrigado aos irmãos e irmãs do grupo de louvor por esse momento tão precioso e oportuno que nós podemos louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nesta noite nós vamos dialogar sobre um assunto pertinente. Nós vamos refletir a respeito da importância de ativarmos a nossa fé. Se a nossa fé ela precisa ser ativada, é porque muitas vezes ela fica inerte, ela fica inativa, ela fica estagnada, ela fica parada. Então nós precisamos tirar a nossa fé dessa zona de conforto e colocar a nossa fé ativa, colocar essa fé em ação. Olha, o que acontece quando nós falamos a respeito de fé? Quando nós falamos a respeito da fé, nós estamos falando de um discurso que, no sistema, esse discurso, ele foi reduzido na sua definição. Ele foi reduzido à simples experiência da vida. Então, quando as pessoas hoje, elas falam a respeito de confiança, quando elas falam a respeito de fé, elas resumiram o significado de confiança. Elas resumiram o significado de confiança no sentido de experiência da vida. Confiança é resumida em experiência da vida. E como assim a confiança ela é resumida na experiência da vida? Eu vou dar a vocês alguns exemplos. Por exemplo, quando a pessoa ela vai se assentar em uma cadeira, ela confia que aquela cadeira vai suportar ali a sua estrutura, ela vai suportar o seu corpo. E quando uma pessoa coloca o celular, o alarme do celular para despertar, ela está confiando que vai ter um outro dia. Então, é neste parâmetro que as pessoas... Obrigado, Diácono Everaldo. É neste parâmetro que as pessoas, elas têm definido, é neste parâmetro que as pessoas elas têm definido a questão de confiança. Fato é, quando nós observamos, quando nós olhamos uma letra de uma canção, a letra do Raul Seixas, que diz: não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Quando nós observamos um fragmento desta canção, nós notamos que Seixas, ele acerta a trave. Como assim ele acerta a trave? Seixas acerta a trave quando ele diz, tenha fé em Deus. Mas quando ele diz para ter fé na vida, eu gostaria de refutá-lo. Eu gostaria de refutá-lo no sentido de que a frase da letra da sua canção, não que o pastor tenha costume de ouvir, tá? Tudo bem? Não me interprete mal. Não é, na verdade, costume de ouvir música secular, mas os nossos ouvidos já ouviram algumas letras, com certeza você já ouviu alguma letra de uma música em algum momento da sua vida. Então, quando nós observamos a letra dessa música, nós vemos que o pano de fundo dessa letra tem o objetivo de passar o otimismo, tenha fé na vida. E nós sabemos, pessoal, que a vida por si só, ela não consegue dar resposta. A vida por si só, ela não dá a resposta quando nós enfrentamos circunstâncias difíceis. A vida por si só, ela não consegue responder às dificuldades que nós enfrentamos, os vales mais torrenciais, as dificuldades que a vida sempre vão colocar diante de nós. A vida sozinha, ela não responde às dificuldades interiores que nós enfrentamos. Então, quando nós observamos aqui, a letra de Seixas, ela tem o objetivo de trazer otimismo. Não é que seja ruim você ser uma pessoa otimista, é tão gostoso nós conhecermos alguém que é otimista, porque o fluxo de otimismo que está na vida daquela pessoa, ela também vai nos porões da nossa existência e nos influencia.
Só que nós não podemos levar a nossa vida apenas no ciclo do otimismo, porque não basta você ser otimista, porque também o otimismo não vai responder no dia da sua aflição. Por mais que você seja otimista, sabe aquela pessoa que vê o céu todos os dias assim ensolarado? Este é o tipo de pessoa otimista. Todo dia a pessoa vê o céu ensolarado, pode estar a nuvem que estiver, o tempo pode estar fechado, mas ela consegue tirar coisas boas daquela situação. Este é o perfil de alguém que é otimista. Porém, meus amados irmãos, o otimismo também não vai responder. Assim também como a vida em si não responderá às dificuldades do nosso coração, os dilemas da nossa vida. Blaise Pascal diz o seguinte: quase que invariavelmente as pessoas formam suas crenças não baseadas nas provas, mas naquilo que elas acham atraente. Ou seja, a maioria das pessoas, segundo o pensador Blaise Pascal, ele diz que a maioria das pessoas formam as suas crenças naquilo que elas acham atraente. Ou seja, elas formam a sua crença nos seus sentimentos. Elas formam a sua crença no âmbito sentimental. Então nós podemos observar que a fé, ela não está ligada ao que eu sinto ou o que deixei de sentir. A fé, ela transcende esse âmbito do que eu sinto ou do que eu deixei de sentir. Porque a fé, ela dá provas. Não é o que diz o texto bíblico que nós vamos ler daqui a pouquinho. Antes de ler o texto bíblico, eu gostaria de conscientizar a igreja que a fé não exclui as provas. Indo na contramão do perfil das pessoas que Blaise Pascal, ele trabalha aqui no seu pensamento. A maioria das pessoas conectam a sua crença, conectam a sua fé nos seus sentimentos. E quando nós observamos a fé ela não exclui provas. A fé, ela produz provas. A fé não elimina provas, a fé produz provas. É o que diz o texto bíblico em Hebreus, capítulo 11, no versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova, a fé produzindo prova aqui, presta atenção. Olha a fé produzindo prova, e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, a fé não está ligada ao ambiente do sentimento. A fé não está ligada apenas ao meu senso de otimismo. A fé não está ligada à resposta que eu busco da experiência da vida. Pelo contrário, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Ou seja, quem tem uma vida abastecida por fé é alguém que tem esperança em alguém em caixa alta, em alguém em letras maiúsculas, em alguém que transpõe o sistema deste mundo, em alguém que transpõe a cronologia do tempo, em alguém que transpõe o limite dessa vida. Por isso, então, que Hebreus capítulo 11, no versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a fé, ela produz prova, a fé não exclui, a fé produz. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é a fé. A fé é ter em nosso coração uma esperança imaculada. Uma esperança que não murcha, uma esperança vital, uma esperança que tem vida. Por isso, Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz, nós vemos aqui Sanders dizendo o seguinte: a fé permite à alma que crê tratar o futuro como o presente e o invisível como o visível. Observe bem como é bom a gente ter fé.
Observe bem como é bom a gente ter uma vida ativada pela fé, porque a fé permite a alma que crê, a fé permite a pessoa que crê, a fé permite o indivíduo que crê tratar o futuro como presente. Ela permite você trazer para agora aquilo que o seu olhar humano não alcança, mas através de qual prisma? Através de que nós podemos trazer o futuro para o presente? Você poderá trazer o futuro para o presente, você poderá trazer o invisível para o visível através dos seus olhos espirituais. Por isso que nós precisamos deixar com que a fé fique ativada. Por isso hoje nós precisamos reativar a fé no nosso coração. A fé, ela permite você tratar o futuro como presente, o invisível como visível. Olha que legal! Aquilo que você olha diante de você e você nota como impossível, a fé te capacita a ver a possibilidade em impossibilidade. Então ele tem razão, o pensador Sanders, quando diz essa verdade a respeito da fé. Por isso hoje, eu preciso trocar minha resistência por rendimento. Porque a fé, ela comunga com o ato de render-se. Não tem como ativar a fé no nosso coração sem você se render. Hoje Deus está falando com você, filho, filha, entregue a mim, porque eu estou contigo. Entregue essa causa diante de mim, entregue essa causa diante das minhas mãos, porque eu tenho controle de todas as coisas. Mas nós não gostamos de render, nós não gostamos de nos render, porque nós gostamos do autocontrole. Nós gostamos, gente, é da nossa cultura humana, nós gostamos de ter o domínio a respeito das coisas. Nós gostamos de ter o domínio das situações. Pense bem, nós gostamos de dominar, nós gostamos de ter o domínio, nós gostamos de estar com as mãos nas rédeas. E muitas vezes que nós ficamos com as nossas mãos nas rédeas, muitas vezes que nós gerenciamos a nossa história, nós quebramos a cara. Foi assim com os nossos representantes. Eles então quiseram dominar de forma autônoma, e eles caíram no seu próprio egoísmo. E o Senhor hoje ele traz a consciência para nós: deixa de ser resistente e experimente se render, porque este é um ambiente seguro para a fé. Eu preciso deixar de ser resistente e eu preciso me render. O primeiro passo para que você ative a fé na sua vida, o primeiro passo, querido amigo que está nos acompanhando pela internet, o primeiro passo para você ativar a fé na sua vida, no seu coração, na sua caminhada, é entregar-se, é render-se, é deixar de ter o domínio, é deixar de ter o controle, e hoje você poderá fazer isso. Então troque sua resistência pelo rendimento. Você precisa render-se ao Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 14. Observe bem o texto, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 27. Olha o que diz o texto bíblico, 27 até 33, Mateus 14, 27 até 33. Observe bem. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus, mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, porque você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Nós estamos está diante dos nossos olhos um texto bíblico muito conhecido por nós. Jesus, ele faz uma programação de descanso com os discípulos, mas nesse trajeto em que ele arruma as malas,
para aquele período de descanso, sabe aquele período de descanso? Jesus era tão atarefado que ele também se afadigava da labuta do ministério, da labuta do dia a dia. Então ele faz uma programação de viagem com esses discípulos, mas quando eles chegam ali no trânsito, para que então pudessem pegar ali aquele barco para irem juntos, ele lida com uma situação de uma grande multidão, que é o que nós vemos de forma antecedente, a primeira multiplicação dos pães. Então, no percurso da mala pronta de Jesus, Jesus então opera um grande milagre. Quando chega a tardezinha, ele libera os discípulos para irem para o percurso que eles haviam programado. Mas ele toma uma atitude: eu vou separar um tempo, como é comum, Jesus fazia isso, eu vou separar um tempo para oração, eu vou separar um tempo para busca. Então Jesus sai de cena nesse sentido e vai orar, e vai buscar o Senhor, vai buscar a face do Senhor e libera os discípulos para seguirem viagem. Mas quando libera os discípulos para seguirem viagem, acontece algo que mexe com a fé de qualquer cidadão. Meus queridos irmãos, nós estamos falando de um ambiente que era revisitado constantemente por ventos fortes vindo das montanhas de Gorlã. E a ventania que chegava naquele ambiente era tão forte que cortava aquelas águas, que cortava aquele lugar, que cortava aquele ambiente. Notamos então que algo surge na trajetória, algo surge naquele percurso, que é o que fica conhecido como a grande tempestade. E é importante nós observarmos que sempre algo surge na nossa jornada de vida. Sempre algo surge na nossa história de vida. Às vezes está tudo tranquilo, às vezes a gente está bem no âmbito familiar, a gente está bem no âmbito espiritual, às vezes a gente está bem em diversas esferas da nossa vida e em um estralar dos dedos parece que chega uma grande tempestade. E a mesma coisa que aconteceu com estes homens. Mas muitas vezes nós temos o vício de olhar para este texto bíblico percebendo apenas a fragilidade do apóstolo Pedro. Nós observamos apenas que ele começou a afundar, mas nós não olhamos para a coragem. Da mesma forma que ele era impetuoso, da mesma forma que ele era sanguíneo, nós notamos também que ele se torna impetuoso na coragem, e é disso que nós precisamos. É disso que nós precisamos, meus queridos irmãos. Em meio às tempestades da vida, nós precisamos tomar a decisão que o apóstolo Pedro tomou. Por isso que hoje eu não gostaria, porque nós temos, é a mesma coisa do avião. Deixa eu fazer uma ilustraçãozinha com vocês. Não sai nos telejornais que o avião pegou o voo lá em Viracopos, São Paulo, e chegou até Petrolina de forma tranquila. Mas um avião que sai lá de Viracopos, em Campinas, e chega até Petrolina, e no percurso ele caiu, vira noticiário em todos os telejornais. Assim também é a vida. Nós olhamos para Pedro só mediante quando ele afunda, e a gente faz sermão, falando Pedro afundou, porque ele não olhou para Jesus, Pedro começou a afundar na água. Meu irmão, não seja como Pedro. Não, hoje eu gostaria de trabalhar com vocês, ao contrário. Nós vamos pegar esse texto e fazer um negócio aqui, ao contrário. Eu não gostaria de usar essa temática contrariando a pessoa de Pedro, no sentido de que ele afundou, mas nós não observamos a coragem que ele teve. Ele foi o único. Pedro foi o único em meio a uma situação assustadora. Pedro foi o único em meio a uma situação de desespero, que quando eles viram ali algo aparecendo, que Jesus começou, pensa bem, gente, 3h de madrugada, você está no meio de água, você está no meio de um lugar, e os ventos tinham soprado, tempestade estava acontecendo, etc e tal, e de repente você começa a enxergar um vulto andando sobre água. Irmãos, eu acho que eu caía duro para trás. Eu falei, se essa tempestade não me matou, agora que eu vou morrer. Por quê?
Queridos, foi um ambiente propício a não ter fé. Foi um ambiente propício a não ter fé. Mas num ambiente propício a não ter fé, Pedro foi um homem de coragem. Pedro fala assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter com o Senhor. E não é que Pedrão sai do barco? Queridos, hoje eu gostaria de olhar para a vida do apóstolo Pedro nesse sentido. Mateus capítulo 14, versículo 29 diz: então Pedro desceu do barco. Vamos parar de olhar para Pedro. Então Pedro afundou. Então Pedro, ele parou de olhar para Jesus. E nós vamos aí fazendo diversas aplicações, mas hoje eu gostaria de olhar para um Pedro que teve coragem. Eu gostaria de olhar para um Pedro que desceu do barco. Eu gostaria de olhar para um Pedro que caminhou sobre as águas. Eu gostaria de olhar para um Pedro que foi em direção a Jesus. Você quer ativar a sua fé? Você precisa descer, caminhar e ir até a direção de Jesus. Descer, caminhar e direção. Vai ser uma direção correta. Não é a direção da vida. Lembra o pensamento de Raul Seixas? Lembra o que Raul Seixas falou? Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Otimismo. Bacana, Raul Seixas. Tenha fé em Deus. Mas eu não posso ter fé na vida, porque quando eu tenho apenas fé na vida, eu vou em direção ao meu ego, eu vou em direção ao meu coração, eu vou em direção às minhas vontades, porque a vida, ela é um imã para que as minhas vontades venham prevalecer. A vida, ela é um imã para que o meu ego venha tomar cena de qualquer tipo de situação. Então Pedro desce do barco, caminha. Então eu gostaria de trabalhar com vocês nesta noite esses 3 pontos. Daqui a pouquinho nós vamos então aprender que para ativar a nossa fé, você quer ativar a sua fé nessa noite? Talvez você chegou aqui nessa hora, nesta noite, neste culto, assim, com a fé inativa, com a fé inerte. Talvez você chegou assim: meu Deus do céu, o que eu vou fazer em meio a essa tempestade que a vida colocou diante de mim? O que eu vou fazer em meio a essa situação que eu estou enfrentando? Querido, Deus tem uma palavra para o seu coração, e a primeira palavra que Deus tem para o seu coração é essa: eu preciso entender que a situação não é o meu teto. Como assim, pastor? Você precisa entender que a tempestade que você está enfrentando, que a circunstância que você está passando, não é o seu limite. Aqui nós aprendemos com o apóstolo Pedro, em Mateus capítulo 14, versículo 29, que diz: então Pedro desceu do barco. As 2 figuras que eu gostaria de destacar nesse texto, Pedro e barco. Pedro representa, ele é protótipo, o meu protótipo, o seu protótipo. Pedro representa a minha pessoa, representa a sua pessoa que enfrenta tempestades. Todos nós enfrentamos tempestades agudas, todos nós, gente. Seja tempestades interiores, sejam tempestades externas, sejam tempestades familiares, sejam tempestades na saúde. São tantas tempestades, minha gente, que nós enfrentamos. Mas o apóstolo Pedro, ele então, em meio ao ambiente de segurança, você está no meio de um lugar com ventania, com tempestade, o barco é o seu lugar de segurança. O barco é o seu lugar seguro. Mas ele então, ele olha e Jesus diz que é ele, e ele fala: Jesus, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo, Jesus. E a Bíblia diz que Pedro desce do barco. Queridos irmãos, Pedro estava lidando com uma questão limitante. As situações da vida não nos colocam neste ambiente limitante. As dificuldades da vida não nos colocam neste ambiente tão limitante. Quantas situações chegam até a nossa casa? Quantas vezes parece que a gente fica com os pés e as mãos amarradas? Mas nós precisamos, queridos irmãos, descer do nosso barco, sair dessa caverna do medo. Nós precisamos enfrentar situações assim como Pedro enfrentou. Pedro, ele tinha uma situação que representava o que para Pedro? Eu acabei de dizer,
representava limite. Escute bem, Pedro estava enfrentando uma situação que representava limite. Muitas vezes, meus queridos irmãos, a vida vai colocar diante de nós situações que vão representar limites. Por exemplo, olha, quando o luto chega na nossa casa, quando nós perdemos alguém, é uma situação limitante. Não tem como mais fazer com que aquela pessoa volte. Vai ter que ser uma despedida. Vai ter que despedir. Quando nós enfrentamos a dor do luto, a dor da saudade, quando o luto chega até a nossa casa, quando o luto chega até a nossa família, quando o luto chega próximo de nós, é uma situação limitante. É um ambiente do barco. Mas o que muitas vezes as pessoas fazem? As pessoas ficam dentro desse barco por toda a vida. Nós não podemos ficar presos ao ambiente da situação. Nós hoje precisamos descer do luto. Nós precisamos descer com fé do luto que arranca as nossas lágrimas, que corta o nosso coração de dor. Nós vivemos um momento, queridos irmãos, da sensação de um luto universal. Toda vez que nós ligávamos o televisor ou acompanhava alguma coisa, hoje foram tantas pessoas. Mesmo que aquela pessoa não fosse tão próxima a você, mas se você tem pelo menos um senso de amor, você sentia pais, filhos, irmãos, não podendo despedir do amor da sua vida. Nós vivemos isso aqui perto. Nós tivemos pessoas com quase experiência, se eu não me engano eu vi o Antônio aí, o Antônio está ali. A igreja orou, a igreja intercedeu, mas Deus sabe dos seus propósitos. Alguns ficaram, porque Deus deu uma nova oportunidade, Deus deu uma segunda chance, Deus deu uma nova experiência, mas alguns partiram, pessoas próximas de nós perderam, sem poder despedir. As lágrimas do luto podem representar um limite na nossa vida. Quando tudo não vai bem no nosso casamento, quando a saúde do nosso casamento talvez já tenha evaporado, o homem que não respeita a mulher que não respeita o homem, um casamento sem alegria, um casamento sem felicidade, sem cumplicidade. Parece que um olha para um lado, o outro olha para o outro. Muitas vezes as pessoas vivem a verdade deste rompimento emocional. Gente, existem pessoas que não estão separadas de ambiente, mas estão separadas emocionalmente, vivendo dentro da mesma casa. Escute o que eu estou dizendo. Existem pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, não estão separadas fisicamente, mas estão separadas emocionalmente. Notem isso que o pastor está dizendo. Às vezes também a doença chega até a nossa casa. Quantas vezes nós enfrentamos situações de enfermidade dentro do nosso lar? Isso representa também um limite. Quantas vezes uma doença faz com que a pessoa fique limitado? Uma doença faz com que a pessoa se limite naquilo que ela gostava de fazer, naquilo que ela gostava de comer, naquilo que ela gostava de praticar e por aí afora. Quantos pais e mães sofrendo com filhos amarrados a questões dos vícios? Quando um papai e uma mamãe lidam com essa situação dentro de casa, qual que é a situação, qual que é a sensação que ele tem de limite? Ou quando você também vive, não apenas o papai e a mamãe, mas você vive algum tipo de vício que você não conta a ninguém, que você não fala para ninguém, que você não abre o seu coração, e você vai ali morrendo por dentro com o seu vício. Quantas pessoas neste período passaram pela experiência do desemprego, entregando currículo? É a tempestade do desemprego, como a irmã disse no testemunho. Alguém perdeu o desemprego de forma injusta, que tinha uma família para poder alimentar, que tinha uma família para poder cuidar.
Quantos pais, quantas mães, quantas pessoas que enfrentam a situação do desemprego, uma depressão que se arrasta, uma depressão que não acaba. Isso também é limitante, porque a mente ela conduz os nossos passos, a mente ela conduz a nossa vida. Então, existem situações de uma depressão que se arrasta, a pessoa não consegue ver e ter alegria do viver. Queridos e amados irmãos, é importante, então, nós observarmos o versículo 25 do capítulo 14 de Mateus, que diz: mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Note você que o mar era o ambiente da tempestade. Note você que o mar era o ambiente que provocava medo. Mas Jesus, ele foi na vigília da noite. Deixa eu te falar uma coisa, querido amigo que me acompanha aí por essa internet, querido irmão que está aqui comigo. Jesus, ele sempre vai nas noites mais escuras da nossa vida. Jesus, ele sempre vai nas noites mais tenebrosas do nosso viver. Eu não sei hoje qual é a sua noite escura, eu não sei hoje aquilo que tem afligido o seu coração, mas eu libero uma palavra sobre o seu coração, eu libero uma palavra sobre a sua vida. Jesus visita a noite da sua alma. Jesus visita a vigília da noite. Jesus visita as nossas altas madrugadas. Jesus visita a noite escura que vocês têm passado dentro da sua casa. Jesus visita a noite escura que você tem experimentado lá no meio da sua família. Jesus visita a noite escura do luto. Jesus visita a noite escura de um casamento quebrado. Jesus visita a noite escura de uma enfermidade. Jesus visita a noite escura de um filho que está preso aos vícios. Jesus visita a noite escura provocada pelo desemprego. Jesus visita a noite escura da depressão. Jesus é o Senhor que visita as noites escuras da nossa alma, assim como o nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes disse: aquilo que era maior do que os discípulos e que conspirava contra eles estava literalmente debaixo dos pés de Jesus. Aleluia! O que representava o seu medo, o que representava o seu limite, o que representava a sua angústia, estava literalmente debaixo dos pés de Jesus. As águas que provocaram a tempestade agora estão debaixo dos pés de Jesus. E é isso que eu quero liberar sobre esta igreja nesta noite. Aquilo que tem provocado tempestade na sua vida está debaixo dos pés de Jesus. Aquilo que tem provocado tempestade na sua casa está debaixo dos pés de Jesus. Quem crê, dê glória. Piper diz no seu livro O Sorriso Escondido de Deus: uma das maiores dádivas do cristianismo é a certeza que temos um refúgio. Um cristão, apesar das adversidades da vida, não entende em sua totalidade o que é solidão. A fé nos induz a buscarmos uma esperança divinificada na figura de Deus. Lembra no início quando eu fiz uma refutação contra a ideia de Raul Seixas? Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Não, a nossa esperança não pode estar na vida. A nossa esperança, ela é divinificada na figura de Deus. Eu não tenho fé na vida. Eu não tenho fé em mim mesmo. Eu não tenho fé nos meus caminhos. Eu não tenho fé no meu coração. A minha fé está em Deus. Esta é a dádiva de um cristão que vive a sua experiência com Deus. Essa é a dádiva de quem realmente se rendeu. Eu não disse aqui atrás? Você precisa se render. Deixa a sua resistência e se renda. Deixa a sua resistência e se renda. O que é render? Entregar, colocar no colo dele, colocar nas mãos dele, deixar com ele e não pegar mais, Josi.
É isso que nós precisamos, amada igreja. Pare hoje de ser resistente, pare de querer levar as coisas do seu jeito, da sua forma, pare de querer levar essa situação nas suas mãos, porque você não vai dar conta. Se nós levarmos as nossas demandas em nossas mãos, nós não vamos dar conta. Olha, este livro, que eu já tive a oportunidade de ler esse livro completo, do pastor Marcos Vieira Monteiro. Pastor Marcos Vieira é pastor batista aqui de Fortaleza, que diz, o tema diz, está doendo muito, respostas da Bíblia para o seu sofrimento. Pastor Marcos diz no seu livro, eu não posso saber por que coisas ruins acontecem. Muitas vezes a gente até questiona, né? Por que coisas ruins acontecem? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Nós não conseguimos decifrar o porquê coisas ruins acontecem, mas certamente eu posso saber como Deus se sente a respeito de nossas dores. Basta ver como Jesus reage diante das irmãs de seu bom amigo Lázaro. Como que Jesus reagiu diante das irmãs de Lázaro? O que a Bíblia diz? Jesus o quê? Chorou. Basta observarmos como Jesus reagiu diante da viúva que acabou. Olha, Jesus lida com quem perde alguém. Jesus lida com você que está enfrentando a dor do luto. Jesus, ele entende a sua dor. Olha o que o texto bíblico diz, olha, da viúva que acabou de perder o filho, ou da vítima de lepra banida da cidade. Jesus confere um rosto a Deus e este rosto é marcado por lágrimas. Irmãos, pense bem, nós não sabemos por que coisas ruins acontecem. Gente, tem hora que a minha cabeça entra em parafuso, fala, meu Deus, por que isso está acontecendo? Você já fez essa pergunta para o Senhor? Senhor, por que essa situação está acontecendo? Nós não vamos ter as respostas aqui, mas nós podemos ter a certeza de que Jesus tem empatia com a nossa dor. O que é um ser empático? Empático é se colocar no lugar do outro. Jesus, ele é empático com a nossa dor. Jesus, ele representa o rosto de Deus. O seu rosto em lágrimas representa a face de Deus. Então, ele se importa comigo, ele se importa com você, ele se importa conosco. Aí eu faço a seguinte pergunta, quem você será nessa história? Por Pedro, que deu um passo de fé fora do barco, ou os discípulos que viram a situação e permaneceram lá? Quem você vai ser nessa história? Gente, eu vou acabar por aqui hoje. Eu vou estender essa mensagem para sexta-feira que vem. Hoje nós trabalhamos um pontinho só. Tem mais 2. Amém? Hoje eu vou sossegar minha alma. Tem mais 2 pontinhos. Tá tudo bem? Mas eu gostaria de terminar no ponto 1. Quem você será nessa história? Pedro, que teve coragem. Pedro, que saiu, que deu o passo de fé. Quando Pedro sai do barco, ele ativa a fé. Ou você será como os discípulos que viram a situação e permaneceram lá. Você precisa ser como Pedro. Você precisa dar um passo de fé. Não fique amarrado nessa situação. Ressignifique. Vou usar uma palavra do ambiente psicológico, essa palavra ressignificar. Ressignifique a sua luta. E cresça com ela, na experiência da fé, não na experiência da vida. Amém, querida igreja? Tem mais 2 pontos, mas eu vou sossegar minha alma aqui. Amém? Tem mais 2 pontos. Vou concluir com a misericórdia do Eterno na próxima sexta-feira. Aí você tem uma tarefinha. Qual, pastor? Transmita para um colega. Olha, na sexta-feira o pastor começou a mensagem sobre a importância de ativar a fé. Aí você vai convidar essa pessoa para estar aqui conosco, ou para assistir, para acompanhar. Mas convide, esteja conosco e o Senhor vai renovar a sua fé. Quem crê, glorifica o nome de Jesus. Você vai estar comigo aqui na sexta-feira que vem, dê um glória. Dê um aleluia. Fique de pé, fique de pé, fique de pé, fique de pé. Pai, em nome do nosso amado Jesus Cristo, nesta noite nós começamos a aprender, Deus, um assunto tão delicioso. Nós precisamos permitir com que o Senhor venha ativar essa fé no nosso coração. Ó Deus, muitas vezes, ó Deus, nós ficamos como, ó Deus, os discípulos,
Nós ficamos presos, Senhor, a situações. Nós não queremos ficar presos a situações. Nós queremos ser como Pedro, que muitas vezes nós olhamos apenas para aquele aparente fracasso, que foi um passo de fé. Aquilo foi pedagógico para Pedro. Senhor, quantas vezes situações vão vir sobre a nossa vida para nos ensinar algo? Pedro aprendeu: olhe para Jesus. E enquanto você continuar olhando para Jesus, a tempestade vai perdendo o domínio sobre a sua vida. A tempestade vai perdendo o domínio sobre o seu coração. Enquanto você continuar focado nele, hoje eu quero olhar. Semana que vem eu quero olhar ainda, Senhor, para Pedro, o homem de coragem, que deu um passo de fé. Não importa as consequências, eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero, é o Senhor mesmo, é o Senhor, então manda-me ir contigo. Então vem, Pedrão, então eu vou. Eu não sei as consequências, mas siga a voz do Senhor. Você não sabe as consequências, mas siga a voz do Senhor. Querida igreja do Senhor, a voz do Senhor está sendo ministrada hoje, nessa noite. A voz do Senhor está sendo ministrada nesta igreja. O Senhor está dizendo para você: olha, querido filho, a situação que você está enfrentando não é o discurso final. A situação que você está enfrentando não é o seu teto. A situação que você está enfrentando não é o seu limite. Eu tenho mais para fazer. Eu tenho mais para fazer na sua situação limitante, porque eu sou Deus. Dê um passo de fé. Dê um passo de fé, em nome de Jesus. A igreja continua orando, e eu gostaria de perguntar nesta noite: tem alguém aqui no nosso meio que gostaria de dar um passo de fé, em entregar seu coração para Jesus? Seja corajoso hoje, seja corajosa hoje, assim como Pedro foi. Mais para frente eu vou falar da direção. Hoje você gostaria, vou perguntar. Não é você aceitar Jesus não, sabe por quê? Jesus que te aceitou. É você agora abraçar o convite dele. Você gostaria hoje de abraçar o convite de Jesus? Levante uma das suas mãos. Alguém que está na galeria gostaria de tomar essa decisão? A nossa querida amiga, nossa querida irmãzinha gostaria? Glória seja dada ao nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Exaltado seja o teu nome. Assim como essa adolescente hoje, assim como essa adolescente está hoje entregando seu coraçãozinho para Jesus. Você que está aqui no templo, gostaria de entregar seu coraçãozinho para Jesus? Gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Levante as suas mãos. Venha até o altar, filha. Por favor, venha com ela, irmã Irani. Venha com ela, Irani. E eu falo novamente, viu, Irani? Aquele lugar está no meu coração. Qualquer hora eu estou chegando lá. Amém? Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Como é que você chama, filha? Maria Laura. Maria Laura. Repita comigo, Laura. Senhor Jesus, nesta noite, eu confesso o Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida. Lava-me, Senhor, de todos os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Aleluia! Igreja, estenda as suas mãos. Estenda as suas mãos, estenda as suas mãos, igreja do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos esta adolescente diante do Senhor. Nós profetizamos sobre a vida dela nesta noite, da sua graça, da salvação, do poder do Altíssimo, em nome de Jesus. A igreja te abençoa, filha. A igreja profetiza da bênção e da graça de Deus, em nome de Jesus. Em breve, Irani
nós vamos começar um pequeno grupo, em breve, no nome de Jesus, viu? Lá naquela comunidade, em breve nós estaremos lá, em nome de Jesus. Amada filha, dê o seu nome para aquela amada irmã ali, amém? Que Deus abençoe. Aplauda o nome de Jesus, aplauda o nome de Jesus, aplauda o nome de Jesus. Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória, Ele merece todo o louvor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oh glória, amém? Querida igreja, quase que a minha memória ia esquecendo. Domingo que vem nós vamos concluir de manhã, escute bem, a exposição, que é nesse mesmo estilo aqui que nós estamos fazendo. Nós vamos ministrar a palavra, fazendo apontamentos aqui na nossa tela, em nome de Jesus. E domingo que vem é o último. No outro domingo nós vamos começar outro super tema. Sabe qual que é o tema dos domingos de manhã? Acabando esse o outro, Bom Dia Espírito Santo. Então serão alguns domingos de manhã que nós vamos chegar até esse lugar e dar bom dia ao Espírito Santo e aprender sobre o Espírito Santo. Vai ser manhãs assim, dirigidas, direcionadas pelo Espírito Santo. Amém? Então não perca. À noite, às 19 horas, nós temos também a segunda mensagem da nossa série, 5 resoluções para o avivamento pessoal. No primeiro domingo, foi trabalhado o seguinte tema: para que você tenha um verdadeiro avivamento na sua vida, você precisa tratar com o seu pecado. Ah, pastor, mas é tão pequenininho. Mas o que tira? O que o nosso querido diácono Ivanildo nos ensinou domingo passado? O que tira a força do herói? Criptonita. E o que é uma criptonita? É algo tão insignificante, gente. É uma pedrinha, não é? A criptonita é uma pedrinha verde, né? Tem até um livro sobre isso, parece que Caldas tem esse livro, Criptonita. Tem uma série de mensagens que nós depois vamos trabalhar aqui na igreja também. É algo tão pequenininho que tira a força. Pastor, é tão pequenininho. Domingo de manhã eu já ensinei à igreja quais são as mentirinhas que a sua mente tem contado a você. Uma das mentirinhas é: isso é tão pequenininho, tem problema não, ninguém está vendo. O concorrente da sua alma não dá 1 segundo de intervalo para levar você para o inferno. Pesado. O concorrente da sua alma não para 1 segundo, não dê brecha não. Amém? Em nome de Jesus. Então na próxima semana, no próximo domingo, não seja dono de coisa alguma. Se você quer receber um verdadeiro avivamento na sua vida, pare de pensar que você é dono de tudo. Deixa Deus falar com você no próximo domingo. Amém? Tem uma amiga que eu estou vendo aqui, estou olhando ela ali. Nós vamos orar para sua sobrinha. Lídia, não é Lídia? Será que não é Lídia, meu Deus do céu? É a sua sobrinha, sua prima, me lembra o nome dela, filha? Lavínia, que bom, ela falou comigo: pastor, eu vou lá hoje, lá na academia, tá vendo que bênção? Pastor, eu vou lá hoje. Pô, vai mesmo. E ela veio hoje aqui. Nós vamos orar pela Lavínia, que está com uma situação de leucemia. Olha, você ouviu a palavra? O Senhor, Ele pode mudar esse quadro. Você crê? Porque eu creio com você, filha. Eu creio com você. Deus, Ele é o Senhor que acalma as tempestades. Eu sei o que vocês estão enfrentando, porque eu enfrentei. Nós estamos passando também por uma situação que nós vamos orar também pela avó da Mariana, pelo avô Valdir, o Penha. Nós estamos passando também por uma situação de enfermidade, novamente, mas nós cremos que Jesus é o Senhor das tempestades. O Senhor é o Senhor da vida de Lavínia. Amém? Que bom te ver aí, viu? Fiquei muito honrado e feliz com a sua presença. Vamos orar, a igreja do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar nesta noite a adolescente Lavínia. Meu Deus, a situação, ó Deus, diante da medicina,
Ó Deus, foi dado um diagnóstico, mas as minhas irmãs cantaram nesta noite que o diagnóstico do homem não é nada diante do poder de Deus. Ó Deus, foi ministrado aqui neste lugar que o diagnóstico do homem não é nada diante do Senhor dos Senhores. E nós recebemos uma palavra viva para o nosso coração, de que, ó Deus, a situação não é o nosso limite, a situação não é o nosso teto, Senhor. Então nós oramos por essa adolescente. Pai, acalme o coração desta família, acalme o coração da sua prima, que o Senhor esteja na direção da vida de Lavínia, em nome de Jesus Cristo. Nós profetizamos, Lavínia, sobre a sua vida, a restauração do Senhor. Nós profetizamos a cura, nós profetizamos o renovo. Dê forças aos papais que estão enfrentando essa árdua batalha. Assim também eu oro, Pai, pela vida de Penha, pela vida de Valdir. Ó Deus amado, ó Deus, é uma situação, Senhor, que muitas vezes nós olhamos a situação e pensamos, é o nosso limite. Muitas vezes nós questionamos e perguntamos, mas o Senhor fala nesta noite: eu estou andando sobre as águas. Os seus problemas estão debaixo dos meus pés. E nós queremos, ó Pai, que todos os problemas, Senhor, que Penha está enfrentando, que Valdir está enfrentando, que Lavínia está enfrentando, e tantos outros talvez estejam enfrentando essa situação ou outra, que o Senhor esteja na direção, meu amado Pai. Em nome de Jesus, a igreja profetiza nesta noite também para o cálice de oração que é depositado no altar. Nós profetizamos da sua graça, nós profetizamos do seu renovo, nós profetizamos da sua cura, porta aberta, unção liberada, família curada, ó Deus, lágrimas sendo enxutas. Ó Deus, o Senhor é Deus que traz cura e restauração para cada pedido no cálice de oração. A igreja do Senhor profetiza em nome de Jesus. Amém. Igreja linda do Senhor, deixa eu te falar algo. Não tire os olhos do Senhor. Não vamos tirar os olhos do Senhor. Olha lá que imagem linda, gente. Olha que imagem linda. Olha para lá, deixa eu ver se eu volto isso aqui. Olha que coisa linda. Oh meu Deus, eu revelando o segundo ponto. Escute, olha que imagem linda, gente. É uma figura. Olha que coisa linda, gente. Deixa Deus falar com você através dessa imagem, ó. Uma hora chega. Tá chegando. Olha, gente, que coisa linda, que imagem linda. Ele está andando. Amém? Ele está andando. Estas águas provocaram medo nos discípulos, mas ele está andando sobre as águas. Gente, andar sobre as águas é algo sobrenatural, e ele é expert em fazer algo sobrenatural. Guarda essa imagem no seu coração, porque semana que vem ainda nós seremos direcionados por essa palavra. Amém? Põe a mãozinha no coração. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por essa noite tão prazerosa que nós passamos juntos aqui com os nossos irmãos na fé. Que o Senhor continue dirigindo o nosso caminhar. Ó Deus, que essa palavra venha nos sustentar, que essa palavra venha nos alimentar, Senhor, durante esse final de semana. Ó Deus, que domingo de manhã possa ser um tempo do Senhor para a nossa vida. Eu já sinto a unção que o Senhor tem para o próximo domingo de manhã. Eu já sinto a graça que o Senhor tem para o domingo à noite. Em nome de Jesus, a igreja concorda com o pastor? Levanta as suas mãos, por gentileza, e repita comigo assim: que o amor de Deus, o meu Pai, que a graça do meu Salvador, Jesus Cristo, que as doces consolações do meu amigo Espírito Santo seja comigo, com a minha família, com a minha igreja, com a minha cidade, com a minha nação e com o mundo, desde agora e para sempre. Amém? Que Deus abençoe o seu final de semana, até domingo de manhã. Homens e jovens, eu preciso da ajuda de vocês amanhã, 15 horas. Vou estar aqui com o diácono Marcos. Amém?
Você que nos acompanhou também, muito obrigado por sua companhia. Que Deus te guarde. Noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar,